Desde que as civilizações foram se formando ao redor do mundo, estigmas sociais estão presentes nas mais diferentes culturas. Estigma é aquilo que é considerado indigno, ou uma cicatriz deixada por uma ferida. Antes do avanço da ciência, fenômenos da natureza ou reações biológicas que fugiam da compreensão humana eram relegados ao lugar do sobrenatural. Na antiguidade, ataques epilépticos eram associados a forças sobrenaturais e possessão espiritual ou demoníaca. Os gregos acreditavam que os epilépticos em suas crises eram possuídos por divindades. As pessoas portadoras dessa condição eram consideradas sacerdotes e aprisionadas em templos. Mas com o avanço do conhecimento médico, foi possível perceber que a epilepsia não está relacionada a possessões sobrenaturais. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central que consiste numa desorganização da atividade neuronal que leva a crises convulsivas. O mecanismo pelo qual isso acontece no cérebro é por uma hiperexcitabilidade dos neurônios, que acontece por uma desregulação entre os neurotransmissores que a gente tem, chamados excitatórios e os inibitórios, e essa desregulação então leva a como se fosse assim uma onda elétrica no cérebro, para explicar de uma maneira mais didática, e essa onda elétrica que desorganiza a atividade neuronal gera então as crises convulsivas. Um tratamento cada vez mais utilizado é o óleo de canabidiol, fabricado a partir da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. No Brasil, 3 estados da União aprovaram leis de distribuição do medicamento pelo SUS, o que não significa que já estejam em vigor. Outros 11 estados estão em fase de tramitação, enquanto 3 não possuem leis de distribuição, sem contar com propostas em câmaras municipais. Quem sabe muito bem dos benefícios do tratamento da epilepsia com óleo de canabidiol é a filha de Liane. Carol, de 13 anos, vive uma vida totalmente diferente da que vivia antes de iniciar o tratamento em 2016. Carol tinha mais de 60 crises por dia de convulsão. Ela tinha um olhar totalmente perdido, ela babava muito, ela não estava vivendo, ela estava apenas passando os dias, né? Então, assim, a gente não tinha uma filha como a gente tem agora. A Carol já estava em cadeira de rodas, a Carol já estava usando sonda gástrica. Então, assim, a vida estava totalmente indo para trás, só para trás, né? E hoje a gente tem uma filha que conta os dias para o Natal, né? Levanta de manhã. Hoje de manhã ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse, que dia é hoje? Daí eu disse, hoje é dia 13. Assim, meus anos. Quer dizer, olha o link que ela fez com o dia do mês, com a idade que ela tem, né? Quando que a Carol faria isso? Ela está mostrando que ela está raciocinando, que ela está pensando, né? Devido às suas propriedades terapêuticas, o canabidiol, também conhecido como CBD, se mostra um importante aliado no controle de diversos tipos de epilepsia. Cientistas do mundo inteiro têm investigado o uso do CBD no tratamento de diferentes síndromes epiléticas que atingem especialmente as crianças. É o caso da síndrome de Dravet. A síndrome de Dravet ela é uma síndrome genética rara, ela acontece por uma mutação num gene. Ela não é genética daquelas genéticas hereditárias que passa de pai para filho, ela é genética por uma mutação num gene específico e essa mutação leva a essa desorganização da atividade cerebral, gerando algumas alterações cerebrais, entre elas as convulsões, mas também leva a um atraso no desenvolvimento, leva a atraso na fala, a dificuldades de manter, por exemplo, a postura. Um estudo publicado em 2018 na revista europeia The Lancet Neurology analisou o uso do CBD no tratamento da síndrome de Dravet, doença que também acomete Carol. Os pesquisadores relataram que o CBD foi associado a uma redução significativa nas convulsões em comparação com o grupo que tomou placebo, uma substância sem nenhum tipo de medicação. Os tratamentos convencionais para a epilepsia, eles são feitos através de medicamentos, que são chamados de antiepiléticos ou anticonvulsivantes, e eles costumam, na maioria das vezes, controlar bem as crises convulsivas. Algumas pessoas com sintomas mais leves a gente consegue utilizar monoterapia, ou seja, utilizar apenas um medicamento, e em casos mais resistentes a gente acaba tendo que acrescentar medicamentos. Depois do uso do óleo, ela desfraldou dia e noite, ela desmamou todos os anticonvulsivos, que não era nosso objetivo não era para a uso alopático, era para as crises. Ela ainda tem alguns escapes de crise, até porque Dravet não tem cura ainda, e ela tem Dravet, né? Então, assim, ela tem escapes, mas são raros.
ela tirou sonda gástrica, hoje ela come com a própria boca e principalmente hoje ela é uma criança com vida. Apesar desses resultados positivos, é importante notar que o mecanismo exato pelo qual o canabidiol exerce seus efeitos antiepiléticos não é completamente compreendido pela ciência. A eficácia do CBD pode variar entre os pacientes e nem todos respondem da mesma maneira ao tratamento. Na verdade, nós temos no nosso organismo um sistema endocannabinoide, que são receptores aos quais os canabinoides externos que a gente usa podem se ligar. Então, é atribuído que o canabidiol ele pode se ligar a alguns receptores ou do sistema endocannabinoide ou ele pode ter uma ação modulatória e inibitória que acaba com isso reduzindo as crises. As respostas positivas no organismo de pessoas com este diagnóstico trazem esperanças sobre o futuro e a qualidade de vida desses pacientes. Expectativa de vida que provavelmente não passa da adolescência. Hoje me pergunto, mas não se tem uma expectativa de vida para quem usa o óleo. Mas eu tinha um caminho onde eu sabia onde é que eu ia chegar se eu ficasse só no Dravet. E hoje eu tenho um caminho que talvez eu desejo vida longa para a Carol por causa da maconha e por causa da cannabis. Assim como a Carol, uma parcela dos pacientes portadores de epilepsia não responde aos tratamentos convencionais. Com o canabidiol, eles conseguem encontrar um alívio e até mesmo controlar as crises causadas pela doença. Apesar da maconha conter efeitos psicoativos, também é um poderoso aliado na luta contra doenças neurológicas. Ao todo, a cannabis sativa contém 80 compostos químicos diferentes, mas apenas 2 se destacam. As principais propriedades da cannabis sativa são o tetrahidrocannabinol e o canabidiol, conhecidos como THC e CBD respectivamente. O THC é o componente responsável por causar efeitos psicomiméticos, a euforia ou relaxamento que se busca no uso recreativo. Já o CBD, quando isolado, contém as propriedades farmacêuticas utilizadas em medicamentos. E um não pode ser confundido com o outro. Quando isolado, o composto purificado da cannabis tem o potencial de proteger células cerebrais, fazendo com que diminua a hiperestabilidade dos neurônios, que é o que gera as crises epilépticas. Surgiu justamente pensando nesses casos refratários, né? Então, os casos resistentes, onde há uma falta de recursos terapêuticos, começou a se estudar outras substâncias que poderiam controlar as crises. E o canabidiol, ele em pesquisas grandes, em pesquisas bem sérias, ele mostrou um efeito de diminuir as crises convulsivas nas pessoas com as síndromes epiléticas, como a síndrome de Dravet, que a gente conversou agora há pouco, mas também outras síndromes genéticas. Então, a adição do canabidiol no tratamento dessas pessoas foi eficaz em reduzir as crises. O canabidiol não causa efeitos psicossensoriais, tem baixa toxicidade e apresenta alta tolerabilidade em seres humanos, ou seja, é seguro para uso em pacientes e tem poucas chances de causar reações adversas graves. E uma das vantagens é que o canabidiol costuma ser bem tolerado. Claro que ele também pode dar efeitos colaterais, mas de maneira geral eles são menores do que os medicamentos convencionais. O que a gente precisa estar atento é que podem acontecer algumas interações medicamentosas, ou seja, a presença do canabidiol e de outras drogas anticonvulsivantes pode levar a alguns efeitos. Ao contrário dos medicamentos convencionais, no tratamento por meio dos óleos de cannabis não existe uma dose padrão. A gente inicia com uma dose baixa e vai ajustando conforme a resposta e a tolerância do paciente. Essa dose, na epilepsia especificamente, ela é calculada por peso, pelo peso do paciente e às vezes a gente necessita chegar em doses altas quando a gente compara com outras condições que são tratadas pelo canabidiol. A epilepsia é uma das que costuma necessitar doses mais elevadas. Por questões jurídicas, a produção do óleo não pode ser realizada no Brasil. Mesmo que a gente compre um medicamento à base de canabidiol, esse canabidiol não foi produzido no Brasil. Ele é importado de empresas estrangeiras que produzem em laboratório e aí tem os certificados de pureza e tudo para importar. Mesmo as empresas brasileiras, elas também têm o direito de importar das empresas e embalar aqui, produzir, digamos assim, as concentrações, os comprimidos, as soluções, enfim, aqui no Brasil é vendido na forma de óleo principalmente. Elas podem embalar, envasar, mas não produzir o canabidiol aqui. Os primeiros pedidos para tratar a epilepsia com canabidiol, em 2014, foram barrados pelo Ministério da Saúde.
A situação começou a mudar quando ordens judiciais permitiram a importação e o cultivo em 2015, mas a liberação ainda acontece apenas em casos específicos. Todo tratamento com cannabis hoje no Brasil legalizado, ele começa através da consulta, através da prescrição de um profissional de saúde habilitado a trabalhar com a prescrição de cannabis medicinal. Existem 3 maneiras de se obter esse tratamento. Comprar em uma farmácia tradicional, com remédios que podem ultrapassar os R$2.000, é possível também cadastrar sua receita médica no site da Anvisa, para obter a autorização necessária para importar esses medicamentos de outros países, que também não é algo acessível para muitos pacientes. A importação da cannabis medicinal é autorizada pela Anvisa desde 2015. De lá para cá, os pedidos atendidos saltaram de 850 para 13.500 por ano. De julho de 2022 para junho de 2023, houve um aumento de 93% na importação de produtos à base de canabidiol, comparado ao período anterior. Aqueles que não conseguem bancar esses custos recorrem ao judiciário como a última via e lutam para conseguir um habeas corpus, um documento que os dá o direito de cultivar e produzir seus próprios remédios à base de maconha. Precisa entender que toda vez que a gente fala de judicialização, se tu precisa judicializar para ter um direito reconhecido, esse direito ainda não é acessível. Então, a gente costuma dizer dentro do meio jurídico que a cannabis é legal para quem consegue pagar. Existem alguns projetos no Legislativo que buscam garantir o acesso gratuito a esse tratamento. Mas até lá, pacientes e suas famílias lutam diariamente pelo direito de viver bem. A dificuldade do acesso a medicamentos à base de canabidiol faz com que muitas pessoas produzam o óleo em casa. Isso traz riscos à garantia da qualidade do remédio. Só que a gente tem que entender que uma produção caseira tem todos esses componentes. Além do CBD, do canabidiol, vai ter o THC, porque ao produzir o óleo, nós estamos extraindo da planta o THC junto com o CBD. Então tem esse risco. Por outro lado, também vai depender dessas variações da planta. Então, na planta que a gente está usando na nossa casa, a gente não sabe quantos % tem de cada um, né? Então, tem um óleo full espectro porque ele tem todos os elementos da cannabis, né? Ele é um óleo com predominância em canabidiol. Nós fizemos o teste na Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre. Ele tem 8 de CBD para 1 THC. É 8 por 1 a proporção. Tem pesquisas que mostram que quando a gente tem o THC em baixas concentrações junto com o CBD, a gente consegue o mesmo resultado terapêutico, ou seja, o controle das crises, utilizando doses menores de óleo. O CBD não existe apenas em óleo. Ele também pode ser produzido em cápsulas, comprimido e gel de uso tópico. A cannabis medicinal no tratamento de síndromes epilépticas é uma descoberta científica que representa esperança para muitas famílias, provando que a epilepsia não é mais o que os nossos antepassados associavam. Maconha para mim hoje é vida. Eu não sei se eu teria minha Carol aqui se eu não tivesse essa planta. Não sei. Então, para mim, eu resumo ela como vida. Eu te...